Tu já parou para pensar que a tua vida financeira está muito mais relacionada com a tua mentalidade? Quando a gente começa a nossa vida ali como criança, como jovem, a gente nunca tem algumas decisões sobre dinheiro. Ah, a mesada que a gente ganha, quanto a gente vai gastar, há um trabalho que a gente faz para os pais ali, para os avós, para os tios, que a gente vai ser remunerado e que aquilo a gente pode guardar um pouco e gastar o resto. Ou como é que nossos pais administram as finanças deles, se está tudo bem quando eles pagam aluguel, energia e etc. Então a gente tem que entender que dinheiro não faz parte da nossa infância. Se fizesse parte, a gente não teria a maioria dos problemas que a gente tem hoje em relação a dívidas, a uma população que não sabe dar cartão de crédito, a uma população que cada vez joga mais em jogos de azar e que é todo enrolado no final do mês. Então a gente não aprende isso como criança e muito menos como jovem. A gente vem aprender por vezes na vida ali de adolescente para adulto, quando adulto, que a gente começa a acompanhar alguns conteúdos sobre finanças, como foi a minha realidade. A gente não aprende com os nossos pais, com os mais velhos, sobre lidar com o dinheiro, a importância de ganhá-lo, a importância de gerir esse dinheiro, ou seja, do que eu vou gastar, como eu vou economizar, como eu posso guardar um pouco para construir, comprar algo lá no futuro, lá para frente. Né? Então, ou seja, a gente não aprende isso na base. E vai ser muito pouco provável que no nosso país, como o Brasil, a gente venha aprender. Então a gente já sabe que a gente está no mesmo padrão. Padrão de todo mundo, seja pobre ou rico, tá? Isso é verdade. A gente não tem educação financeira, tá em muitas famílias ricas, estabilizadas, que gastam demais do que poderiam ter. Exemplo daquele pai que passou num grande concurso público e fica rodando todo o final do mês ali o salário dele vinculado a crédito consignado. Ele dá uma boa escola, ele compra roupas boas para os filhos, ele tem uma boa casa, mas no final ele não tem nem reserva de emergência. O cara tá com a água ali no nariz dele quase todo mês. Então, já que a gente tem esse padrão na nossa sociedade, como é que a gente poderia mudar isso? Cara, eu acredito que dá pra gente mudar de algumas formas, de algumas maneiras. Primeiro, a gente tem que reconhecer que a gente não tem educação financeira. Realmente a gente não tem. E tá tudo bem, assim como a gente nasce em um país que fala português, a gente não nasce falando inglês. A gente pode aprender a falar inglês quando há uma necessidade pra gente, há um objetivo profissional, há uma viagem a fazer. Então, a partir de que a gente reconhece que a gente não sabe, a gente pode fazer um plano de aprender. E isso eu digo plano, e a necessidade de aprender vale para qualquer pessoa e qualquer padrão de renda. Mesmo você que ganha um salário, dois, três salários mínimos, até quem ganha 10, 15, 20 mil. Até porque quem ganha mais tem a tendência a gastar mais. Então, já que a gente não sabe bases de finança, como lidar com dinheiro, a gente precisa começar a procurar a lidar de uma maneira melhor com o dinheiro. E aí eu vou te contar primeiro que você não precisa ser um expert em matemática ou saber muito sobre produtos financeiros, porque a primeira mudança a qual eu enxergo que é importante, depois de a gente reconhecer que a gente não sabe lidar com o dinheiro, é a mudança de mentalidade. E é uma mudança de mentalidade da escassez para prosperidade. Isso aqui não é papo de coach, não. E, ele já vai jogar uma igual do Pablo Marçal. Não, pessoal. A gente tem uma visão muito limitada, e até mesmo de famílias estabilizadas, de que o dinheiro ele é escasso, você tem que contar, você tem que guardar o máximo dele, pagar as contas e rezar para que você não seja demitido do trabalho, para que você não tenha um prejuízo empreendendo em um negócio, para que você não fique doente. Essa escassez que arredonda a gente, eu digo que é a mentalidade. Isso aconteceu muito comigo. Eu vim de uma família muito humilde que contava ali o dinheiro basicamente para todas as contas do mês e não sobrava nada para o lazer. E eles acreditam que até hoje eles não merecem lazer. Ou seja, não viajam, não usufruem de uma vida, pelo menos tendo um final de semana ali para, por exemplo, tirar um descanso em algum lugar, um clube, um parque, etc. Tá tudo bem. Infelizmente, isso é a realidade de muitas pessoas, mas por que eles aceitaram essa mentalidade de não prosperar? E aí, novamente, prosperar às vezes são algumas mudanças aqui na nossa cabeça que dizem, cara, você pode ir pelo menos uma vez ao mês tomar um café legal, você pode ir uma vez ao mês num parque bacana, você pode pegar uma praia, você pode uma vez ao ano viajar. E quando a gente vai desbloqueando essa mentalidade de escassez e colocando pequenas recompensas, e eu gosto de dizer que são mini aposentadorias na nossa vida, a gente vai desmistificando a relação com o dinheiro também. Porque por muitas vezes a gente fala, principalmente quando a gente tá a gente vem de uma vida mais pobre ou escassa. Cara,
isso nunca vai ser para mim. Eu não mereço isso. Eu nunca vou poder ter um carro. Eu nunca vou poder viajar. Eu nunca vou poder ir naquele restaurante. E essa afirmação consecutiva, ela cria realmente esse padrão mental em você. O que a neurociência fala de neuroplasticidade. É como se você aceitasse essa verdade fosse a única. Então, muito do que me ajudou a prosperar na minha vida não foi aprender a escolher a melhor ação da empresa, a fazer uma previdência privada, a investir em produtos financeiros diversos. Foi mudar a mentalidade, deixar de ser pobre para pensar em ser rico. E aí, rico, viu um conceito de riqueza além do dinheiro. Eu nunca pensei em ser rico ou ter grana, patrimônio para esbanjar, para status. Eu pensava em realmente ter uma qualidade de vida melhor, ajudar as pessoas que eu amo, poder me dar condições que eu nunca tive na infância e juventude, como uma viagem, como ir no restaurante que eu gostasse, como ter sapato que eu gostasse. Eu realmente gosto de comprar sapato, não vou mentir, porque eu comprava 2 sapatos ao ano no máximo, quando eu tinha ali entre 5 a 12, 14 anos, era o que minha família podia dar, e agora eu me recompenso com isso. Mas se eu tivesse vinculado àquela forma que a minha família e também eu pensava na época, eu nunca teria me permitido comprar coisas novas. Então, o que eu estou te dizendo aí? Nem falei de finanças em si, falei de mentalidade. A gente precisa quebrar esse chamado status quo. O status quo é a maneira que a gente vê uma coisa quadrada, única e como se nunca pudesse mudar. Quem quebra o status quo cria grandes coisas no mundo. Exemplo, o Steve Jobs, que criou o iPhone, ele quebrou o status quo de design, de inserir música, vídeo, chamada, e-mail, um monte de recurso em um dispositivo móvel e o principal, tirar o teclado. Ele foi o cara que tirou e botou tudo touch. Ele quebrou o status quo. E existem inúmeros empreendedores, pessoas, e que são das pessoas mais simples que estão no interior de alguma cidade brasileira, até grandes empreendedores no mundo que quebraram o status quo. Quem quebra o status quo tem grande chance de prosperar na vida. E aí por quê? Porque você não aceita aquilo que está imposto para ti. De que você nasceu pobre e você vai morrer pobre, pobre, pobre. Gente, a vida ela pode ser muito difícil. Ela realmente é difícil. Não vou dizer ela é difícil em proporções para cada um. Mas você não é obrigado a viver uma vida difícil para sempre. Você pode aceitar a condição que você veio e respeitá-la, isso é importante, mas decidir mudar. E essa mudança vem um segundo ponto e lição que eu quero compartilhar com você. Ela nunca, nunca, nunca vai ser a curto prazo. Ela vai ser muito a longo prazo. E aí que está o diferencial das pessoas que saem da manada, da maioria, e chegam nessa minoria. Elas entenderam que elas precisam mudar a mentalidade de escassez, pobreza, para uma mentalidade de prosperidade, abundância, crescimento, sim, conseguir coisas grandes na vida. E dois, elas precisam jogar o jogo do processo. O que é o jogo do processo? Um dia após o outro, em que você é igual uma ação de uma empresa, sobe num dia, cresce no outro, sobe num dia, desce no outro, sobe num dia, desce no outro. E quando você vai olhando ao longo do tempo, você não está para sempre descendo, você está crescendo aos poucos. Só que aí vem a questão da cultura da ansiedade, que eu digo, e dessa esquizofrenia social de que tudo é para ontem, especialmente por causa da internet, e nada vai ser para ontem. Se você tiver paciência de mudar a sua mentalidade que foi construída durante muitos anos, e entender que você vai jogar um jogo de longo prazo, com certeza, quando menos você esperar, as coisas vão se encaixando. Você vai conseguir ter a sua casa, você vai conseguir ter o seu carro, você vai conseguir fazer a sua viagem. Porque eu te digo, isso é possível. Desde que você se permita também ter tempo e não coloque ali os braços pelas pernas e caia e tropece em si próprio. Porque o maior erro também de alguém que entende que se ele sai da mentalidade da pobreza, ele querer dar toda a riqueza a curto prazo para ele. Exemplo clássico. Pô, eu estou melhorando as minhas condições e agora eu já posso comprar um carro. Eu vou lá e compro um carro do ano, em que o PVA vai ser 3, 4, 5 mil, em que a parcela financiada desse carro vai ser 2, 3 pau, que o custo de rodar com ele é mais os 800. Só aí eu já tenho uns 3, 5 mil de custo mensal com um carro. Considerando que eu estou parcelando o IPVA ali dele, né, por 12 parcelas. Mas eu poderia, cara, comprar um carro mais simples, mais barato. Eu poderia ao invés de comprar um carro, primeiro guardar mais dinheiro, pegar um pouco de busão ali, pegar um pouco mais de Uber e não gastar 2, 3 mil reais, mas gastar só 500, 600 de locomoção, me permitindo naquele dia que eu estou cansado, estressado, pegar um Uber e voltar de condução, porque eu fiz isso. Eu fiz isso. E aí também tem outra questão. E as pessoas elas querem primeiro antecipar passivos
Passivo nada mais é do que te tira dinheiro. Te dá uma condição, uma satisfação, um luxo, mas te tira dinheiro. Carro é passivo. Então, de vez de você investir no carro, por que tu não investe numa casa, num pequeno apartamento? Ou seja, algo que vai te futuramente valorizar e te gerar dinheiro, porque é o ativo. Você vai poder alugar, você um dia vai poder vender. Carro você vende, mas você quase sempre vende perdendo dinheiro. É muito raro você ganhar dinheiro vendendo carro, a não ser que você seja numa loja de vender carro que vende carro financiado, etc. Então vem uma terceira lição que eu te falei agora rapidamente, mas para você ter um exemplo melhor. Ativos e passivos. Nós mudamos a mentalidade, nós entendemos que o jogo é a longo prazo, e por ser longo prazo eu devo primeiro e quase sempre, vou dizer quase sempre, porque eu sei que a gente vai focar em um passivo outra hora, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que você não vai comprar um celular legal, que você não vai comprar uma roupa bacana, que você não vai fazer uma viagem bacana, mas na balança da vida, coloca 80% do teu foco nos ativos e 20% nos passivos, não inverte isso. Porque quando você investe ativo e passivo, você vai estar se anulando nesse crescimento de longo prazo. Por quê? Porque ao invés de você estar aumentando a sua geração de caixa e de renda, você está subtraindo. Bora te dar um exemplo rápido. Chegou nos 5 mil ali de renda por mês. Porra, bacana. Com 5 mil você já fica empolgado ali para ir para uma festa melhor, restaurante melhor, comprar um carro, etc. Por que tu não pega esses 5 mil e faz um investimento maior ainda do que você pode? Pega 2 mil dele e começa durante 12 meses a comprar ações de empresa, fazer previdência privada, CDB, etc. E especialmente para fazer esses 2 mil gerarem 2.100, 2.300, 2.500, dessa bola de neve positiva. Aí depois tu juntou 15, 20 pau. Esses 15, 20 pau, você pode falar, não, beleza, agora eu tenho uma condição melhor de dar entrada numa casa, num carro bacaninha ali, simples, carro seminovo, não precisa ser do ano, e aí eu não me neutralizo totalmente do dinheiro que eu fui ganhando, ou seja, eu estou compensando entre ativo e passivo. Pode ser muito exemplo prático aqui, mais conceitual, mas eu quero dizer, é aquilo que, porra, você pode todo dia ir almoçar na rua? Pode, mas se você for todo dia almoçar na rua, você vai gastar dinheiro demais ao invés de segunda a sexta fazer uma dieta bacaninha ali para você ficar até no shape. Sábado, domingo, você tem um namorado, esposa, tem família, leva para um lugar bacana, vai um sábado no restaurante, domingo já fica em casa, compensa ali. Porque se você inverter a ordem de todo dia sair, e poucos dias ficar em casa, é a mesma coisa da inversão do ativo e do passivo. Você vai só estar neutralizando e gastando. E naturalmente essa jornada de longo prazo, para ti, ela vai ser infinita. Porque você nunca vai ver ali a água aqui debaixo do pescoço, na barriga ou mais abaixo. Porque você ganha mais dinheiro, você gasta mais. Você compulsoriamente ali quer se presentear com coisas do curto prazo, que para o status core da sociedade é interessante ter carro do ano e bababá, roupa do ano, etc. Mas que no final vão sempre estar sugando não só teu dinheiro, mas teu tempo e tua energia. Porque você vai dormir já pensando na dívida que você tem ou no prazer imediato que você quer alcançar. Como a gente muda essa mentalidade? Te falei, comece a sair da frequência da pobreza para a frequência de prosperidade. 2. O jogo ele é a longo prazo, eu não posso te mentir. Paciência, é assim que funciona e sempre vai ser. E terceiro, entenda a lógica do ativo com passivo. Foque em ativos, não foque em passivo. O passivo você merece sim ter, mas ele não é a prioridade. Porque se você focar sempre no ativo, o que vai acontecer? Tu vai ter tanto ativo que ele vai financiar de forma leve e sutil o teu passivo. Então bora lá um exemplo. Vou guardar o dinheiro por um bom tempo e aí você tem dividendos, lucros vindos ali através dos juros que você tem, podemos dizer assim, das suas aplicações. E aí vai caindo R$ 500, 600, 700, 800 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, limpo, sem esforço algum teu. Aí tu decide, bom, agora eu vou trocar de celular, porque tá vindo esse dinheiro de forma leve. Aí eu posso escolher um bom celular, posso trocar um carro com mais facilidade, posso comprar uma casa bacana, posso fazer uma viagem para o exterior. Então esses passos, eles são básicos. E aqui eu não te falei nada sobre a escolha da melhor ação da Bolsa de Valores hoje no Brasil, ou qual melhor CDI de qual banco brasileiro você poderia escolher. Simplesmente são conceitos que a maioria das pessoas não aprendem em casa quando crianças, não aprendem quando adultas, e também elas não aprendem na vida final ali. Muita gente está endividada com 40, 50, 60, 70 a mais.
Então, se você está recebendo essa mensagem, se você está curioso de aprender sobre esses conceitos de finança, de vida, de negócios, empreender, fazer grana a mais, como lidar com ativos, passivos, todos esses temas, nesse canal aqui a gente vai trocar essa ideia. E olha, eu nem te pedi para dar like, para seguir, para se inscrever aqui no canal, porque estou fazendo leve e que a mensagem chegue. Se você gostar, fica à vontade para trocar uma ideia aqui no comentário, para compartilhar e etc. Mas a mensagem principal é: a mudança de mentalidade vai te fazer ter uma vida financeira melhor. Com uma vida financeira melhor, você realiza todos os sonhos que você quiser. E a vida financeira melhor não necessariamente é dinheiro no banco, mas sim as condições de compartilhar, colaborar com outras pessoas, presentear, cuidar, prover e etc. Porque é muito bom você poder escolher um lugar para viajar com a sua família, as pessoas que você ama e poder levá-las e tá tudo quitado, tudo pago. Ou simplesmente dar um presente para o seu pai, para sua mãe, para uma pessoa que foi importante na sua vida, para o seu cônjuge, etc. Então essa mentalidade, espero que chegue à maioria dos brasileiros. Se não chegar a maioria, que é o máximo de pessoas possíveis que estão assistindo esse vídeo, essa mensagem chegue e coloque uma sementinha aí, possivelmente, para essa mudança. Eu falo que dinheiro não é problema, é a solução, mas a solução vem a partir da nossa mudança de comportamento e de mentalidade.